Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui para mostrar para vocês hoje o processo de produção da cerveja utilizando um kit da Cerveja da Casa. Vou começar mostrando para vocês todos os itens que acompanham esse kit de 20 litros que nós estamos utilizando hoje como base para o vídeo, mas lá no site também vocês vão encontrar as outras opções. Esses aqui são os insumos que acompanham os kits completos. Junto com ele acompanha a receitinha, os lúpulos e o fermento. Também acompanha os maltes que são necessários para fazer essa produção. Esse aqui é um moedor de 2 rolos que acompanha os kits. Ele serve para moer os maltes. Caso você compre o kit que não tenha incluso o moedor, os grãos já vão moídos pronto para uso. Junto com o kit também acompanha os caldeirões. Esse aqui é o caldeirão de mostura, esse aqui é o caldeirão de fervura. Nesse de mostura ele tem um chuveirinho para fazer a recirculação utilizando uma bomba. E dentro dele tem um fundo falso, que é onde vai ficar os grãos em cima. Eu vou mostrar para vocês agora como a gente coloca o registro. Esse aqui é um dos registros dos caldeirões. Por dentro do caldeirão vai só a porca e o anel de vedação. A gente coloca por aqui e lá por dentro vai a porquinha com o anel. Essa aqui é a bomba cervejeira, a colher cervejeira, o termômetro de imersão, uma peneira cônica. Aqui acompanha também uma pipeta com a plaquinha de toque e o iodo para fazer um testezinho, um copo Becker, o densímetro mini e a proveta. Junto esse também acompanha é o tubo de enchimento, tubo para encher garrafas, a escovinha para fazer limpeza, higienização das garrafas, mangueiras para utilizar durante a abraçagem, o iodofor é para fazer a sanitização do balde fermentador, das mangueiras. O borrifador, que é onde você vai diluir o iodofor. Algumas abraçadeiras, também que vai ser utilizadas. Balança para pesagem de grãos, açúcar, lúpulos. Tampinhas para as garrafas. Arrolhador, esse arrolhador serve em todos os tamanhos de garrafa. Chiller de imersão, esse aqui é para fazer o resfriamento do mosto ao terminar a fervura. Esse aqui é o balde fermentador. Cada kit acompanha um tamanho diferente. No caso, esse aqui é de 20 litros, o balde de 20 litros. Junto já tem o airlock, o anel de vedação na tampa e acompanha para ele a torneirinha para a gente colocar aqui também. Junto com o kit acompanha a apostila. Aqui tem todo o processo, tem todo o passo a passo que a gente vai fazer agora no vídeo. Aqui já tem toda ela discriminada certinho, com todos os passos. No fim da apostila, tem um passo a passo também da receita, informando a quantidade de água, certinho, as temperaturas e os tempos. Então vamos começar com a primeira etapa, que é a moagem dos grãos, né? Nós vamos pegar o malte que vem junto no kit, vamos colocar nesse funil, que é feito com uma garrafa PET, e vamos utilizar aqui uma parafusadeira para ajudar a tocar os rolos do moinho. Então, após a moagem dos grãos, nós vamos iniciar o processo de braçagem. Aqui nós estamos utilizando um brew stand, que é fabricado aqui pela Cerveja da Casa. Você pode utilizar na sua casa um fogão normal, ou adquirir no nosso site algum modelo também dos brew stands que a gente vende. A gente já adicionou a água aqui, que é a água da mostura. Na receita sempre fala a quantidade de água que vocês vão ter que usar na mostura, a água de lavagem, que vai estar no caldeirão maior ali também. Então eu vou acender o fogo agora e vou colocar também um termômetro aqui dentro para a gente controlar a temperatura, porque todas as receitas indicam a temperatura que a gente deve iniciar a mostura, que é a hora que o momento que a gente adiciona o grão aqui dentro da panela. Quando chegar na temperatura exata, a gente desliga o fogo. Vamos adicionar daí o fundo falso dentro da panela e colocarmos os grãos.
Então, quando a água chegar na temperatura necessária, normalmente a temperatura que a receita pede, né, para a gente adicionar os grãos, a gente pode desligar o fogo, não esquecendo de colocar o fundo falso dentro do caldeirão. Nós vamos adicionar os grãos agora. A gente vai adicionando os grãos devagarinho e mexendo aos poucos para não formar os grumos, as bolotinhas ali que ficam secas se elas ficarem juntas. Então, só derramando o malte lentamente, mexendo lentamente. Adicionados os grãos, então, agora a gente pode fechar o caldeirão, até para ajudar a manter a temperatura aqui dentro. A gente quer manter essa temperatura que a receita pede, sempre estabilizada o máximo possível. Quando a temperatura baixar, novamente a gente tem que ligar o fogo. E quando iniciar agora a misturação, a gente tem que ligar a bomba. Para ligar a bomba, podem ver que ela está seca aqui. Primeiramente a gente abre o registro, deixa ela encher. Aí após ela encher todo o circuito com líquido, a gente fecha pelo menos uns 50% do registro. Afinal de contas a bomba é muito forte, então a gente tem que restringir um pouquinho a passagem dela. Vamos fechar e vamos ligar ela. Não sei se vai aparecer no vídeo, mas fica um chuveirinho ali em cima. Trocando, tirando o líquido de baixo do fundo falso e voltando para cima da cama de grãos. Nesse momento, a gente coloca novamente o termômetro aqui dentro e vamos controlar a temperatura. Se ela baixar 2, 3 graus da temperatura que a receita pede, nós novamente acendemos o fogo para voltar à temperatura exigida ali pela receita. E assim a gente vai controlando esse tempo durante todo o tempo que a receita pede. No caso dessa receita que a gente está fazendo, vai ser 90 minutos a 67 graus. Como vocês acompanharam, o teste de iodo já terminou a mostura, porque não vai converter mais. Ali as duas últimas testes, a cor já ficou igual. E também já está dando o tempo máximo de 90 minutos, que a gente tem pela receita, né, com esse controle. E aí agora a gente vai passar para a etapa do mash out. Nessa etapa a gente sobe mais um pouco a temperatura, vai até uns 76 graus. Durante essa subida de temperatura, a bomba é ideal que esteja sempre ligada, né, para ficar trocando o calor, tirando de baixo do fundo falso e jogando novamente em cima dos grãos. Também nesse tempo a gente aquece a água da lavagem. A água da lavagem na nossa receita ali pede 15 litros. A gente já deixou essa água dentro daquele caldeirão maior e a gente vai acender os dois fogos agora. E nessa panela a gente vai ficar controlando a temperatura. No momento que chegou aos 76 graus, a gente desliga o fogo e vamos aguardar em torno de 10 minutos. Como a bomba estava desligada, porque quando a temperatura está estabilizada dentro do caldeirão, a gente pode deixar ela desligada. Isso ajuda a manter mais a temperatura, né? Então eu vou ligar, recém acendi o fogo para subir para o mash out e vou deixar ela ligada até chegar na temperatura que a receita pede. Com o mesmo termômetro que a gente utiliza aqui dentro desse caldeirão, é com ele que a gente vai verificando a temperatura da água da lavagem aqui. E pelo que eu vi, já está nos 76 graus, então a gente desliga até o momento de terminar o mash out. Aí podemos deixar ele paradinho até terminar o mash out e depois a gente vai mostrar como é que funciona as trasfegas de um caldeirão para o outro.
Então agora finalizamos o mash out, já deu o tempo certinho, estava na temperatura certa. Podemos desligar a bomba e a gente vai fazer a primeira trasfega do mosto. Esse mosto já está pronto, nós vamos trasfegar ele desse caldeirão para dentro do balde e reservar ali por um tempo. Então eu vou tirar a mangueira aqui do chuveirinho, do Sparge. Vamos fechar o registro primeiro. Agora a gente abre para iniciar a trasfega. No momento que terminar a trasfega, sair todo esse mosto para dentro do balde, nós vamos começar a etapa da lavagem, que é trazer a água que está naquele caldeirão ali, que já está aquecida em 76 graus, para esse caldeirão aqui da mostura. A gente vai utilizar a bomba, depois passando para aquele caldeirão. Nós fabricamos também um grill stand que ele é de 3 módulos, teria um outro fogareiro aqui, que você pode adquirir fora do kit uma terceira panela, né? Um terceiro caldeirão, que pode ser do mesmo tamanho do caldeirão da mostura. Esse caldeirão ele vai facilitar que tu não vai precisar fazer a trasfega para o balde. Tu vai aquecer a água de lavagem neste terceiro caldeirão, que vai estar aqui, e quando terminar a mostura, você vai passar o mosto para o caldeirão já da fervura, que ele vai estar vazio, e a água da lavagem ela vai estar aqui em cima. Então vai estar trasfegando o mosto para esse caldeirão que está ali embaixo, e a água da lavagem vai estar saindo desse terceiro caldeirão e indo para o caldeirão da mostura. Então não vai precisar pegar, colocar o mosto no balde, daí do balde passar para dentro do outro caldeirão. Finalizada a trasfega, ele já começou a sair ar aqui, daí a gente fecha o registro e vamos trocar a bomba de um caldeirão para outro. Esse aqui fica reservado por enquanto. A gente coloca novamente a mangueira no chuveirinho. Vou voltar com ela aqui para o Sparge. Colocar a abraçadeira. Vamos deixar de lado o balde um pouquinho. E a bomba agora a gente vai passar para aquele caldeirão de baixo, que é para trazer a água da lavagem que está lá, aqui para dentro desse caldeirão que agora está vazio, está só com os grãos. Então a gente prende novamente, coloca a abraçadeira, abre o registro, a gente tem que trabalhar com a bomba sempre cheia, e depois de estar aberto o registro a gente liga ela na tomada. E agora como está começando a trasfegar a água da lavagem que estava aqui dentro para o caldeirão de cima. A gente deve monitorar esse caldeirão aqui, porque se ele encher demais, nós temos que tirar mais um pouco do mosto que está aqui para dentro do balde. Ó, como está quase transbordando já o caldeirão, nós vamos tirar mais 1 ou 2 litros daqui, porque ainda tem um pouquinho de água de lavagem para vir lá do caldeirão que está ali embaixo. Então a gente só abre a torneira e vai baixando mais um pouquinho. Aí só para finalizar, os últimos litros que ficam ali perto da torneira, a gente dá uma levantadinha no caldeirão para ela conseguir mandar todo para o caldeirão da mostura. Depois então da gente trasfegar a água da lavagem aqui para dentro do caldeirão da mostura, a gente traz novamente a bomba, coloca nesse registro para que ela fique mais uns 5 ou 10 minutos recirculando aqui e consiga extrair um pouco mais dos açúcares que estão presos ao grão, né? Então vai dissolver melhor, vamos aproveitar um pouco mais dos açúcares que tem aqui no caldeirão e depois levar junto com a água, um mosto ali, para o caldeirão da fervura. Posicionada então a bomba novamente nesse caldeirão, a gente abre o registro, não precisa ser todo, ligamos ela novamente, vamos deixar recirculando uns minutinhos. Se a temperatura baixar dos 75, 76 graus, a gente acende o fogo para corrigir ela. Lembrando que o termômetro está sempre aqui dentro, a gente vai tirar ele para medir a temperatura. Ó, tá a 76 graus ainda. Então se durante esse tempo a temperatura cair, a gente acende o fogo. Como esse caldeirão aqui agora é o caldeirão que está vazio, é ele que nós vamos utilizar para fazer a fervura do mosto. Esse primeiro mosto que a gente reservou no balde, a gente vira dentro dele. E enquanto está lavando aqui os nossos grãos, a gente pode já acender o fogo daqui para ir aquecendo, porque esse mosto a gente vai precisar ferver ele por 1 hora. Né?
Finalizado então os 10 minutos, a gente vai desligar a bomba e vamos começar a trasfegar o mosto desse caldeirão para aquele lá, onde já está aquecendo aquele primeiro mosto que a gente passou para o balde. Então eu vou tirar essa mangueira aqui do Sparge e vou largar lá dentro do caldeirão. Primeiro para a gente fecha o registro, né, para não acontecer nenhum acidente. E agora a gente abre o registro e deixa trasfegar o mosto lá para dentro, até acabar. Finalizando então a transferência do restante do mosto para o caldeirão da fervura, a gente já pode fechar o registro, ó, porque parou de sair o mosto aqui. A gente fecha o registro, pode remover a mangueira. No caso, vou deixar ela presa aqui só para não ficar solta. Já está quase iniciando a fervura aqui, estou começando a ver as bolhas. E falar sobre um pouco do volume inicial da fervura, a gente tem que ter no mínimo de 10 a 15% de mosto aqui dentro do caldeirão da fervura, a mais do que é esperado no final. No caso aqui a gente está fazendo uma receita para 20 litros, a gente tem que começar a fervura com no mínimo 22 a 23 litros. Se você vai começar a fervura e percebe que não tem isso dentro do caldeirão, o ideal é adicionar mais água, porque essa perca vai ocorrer agora durante a fervura, podem ver que já está começando a ferver. Então, iniciando a fervura, a gente utiliza a peneira para remover a espuma, porque no início da fervura a espuma é bem intensa, a gente pode diminuir um pouco também a intensidade do fogo, porque não precisa ficar tão forte, assim a gente poupa energia, poupa gás, e esse excedente de espuma que vai saindo aqui no início da fervura a gente pode ir removendo. Ó, dá para fechar mais um pouquinho o gás. A intenção é que a fervura seja contínua, ela só não precisa ser tão vigorosa, porque senão tem uma perca maior na água, né? Daí teria que ter uma porcentagem maior de água dentro do caldeirão e também uma perca de gás. Como vocês podem ver, o caldeirão está sem tampa e assim ele deve permanecer até o final da fervura. Durante a evaporação aqui, tem subcompostos que vão sendo volatilizados. Eles vão saindo junto com o vapor da água e isso é benéfico para o resultado final da cerveja. Quando começa a fervura, a gente normalmente nas receitas fala o tempo. Em média é 1 hora, 60 minutos. Então a gente começa a cronometrar 60 minutos depois que começa as borbulhas aqui dentro. E durante esse tempo da fervura, vocês vão acompanhar que vai ter as adições de lúpulo, do amargor e do aroma. Junto com os equipamentos, também acompanha o chiller. Ele serve agora para fazer o resfriamento quando terminar a fervura. Por dentro dele, trasfega a água da rede mesmo. Por uma mangueira, você vai ligar na sua rede de casa, na torneira do jardim, mangueira de jardim, alguma coisa assim. E junto com ele acompanha 2 metros de mangueira. E esse pedaço é para tu largar para o ralo, né? Vai água para o ralo, ou pode armazenar em algum balde, alguma coisa assim também para utilizar numa limpeza do equipamento, alguma coisa futura. Antes do final da fervura, faltando 15 minutos mais ou menos, a gente adiciona ele no caldeirão, fervendo mesmo, previamente limpo, né? Mas a gente adiciona 15 minutos antes dos 15 minutos finais para ele ir esterilizando junto na fervura. É só colocar aqui e deixa ferver. Vamos aguardar mais um pouco, daqui a pouco tem a adição do lúpulo também. Então chegamos agora ao final da fervura, a gente vai desligar o fogo e vamos ligar a água para iniciar o resfriamento. Já estão ligando para nós a água lá. Aí o chiller vai ficar melhor posicionado aqui dentro, ele vai ficar mais no centro do caldeirão. Está indo para o ralo aqui. A gente vai ter que fazer o whirlpool. Esse procedimento a gente recircula aqui dentro do caldeirão o mosto. E isso faz com que as partículas que estão suspensas dentro do caldeirão, elas se aglutinam melhor no centro do caldeirão. Isso vai facilitar, porque clarifica um pouco melhor o mosto e na hora da gente trasfegar para o balde fermentador não leva tanta partícula sólida que sobrou do resto do lúpulo ou do malte também.
A partir do momento que o moço está sendo resfriado, a gente tem que tomar cuidado com a limpeza dos equipamentos que vão entrar em contato com ele. Então todos os equipamentos devem estar bem limpos e sanitizados, né? Para isso a gente utiliza iodofor. A gente manda nos kits junto, é uma solução de iodo que a gente dilui em água. 1 ml para 1 litro de água em média. Então, por exemplo, agora nós vamos medir a temperatura do mosto para ver se já está resfriado. A gente tem que pegar e borrifar em todo o equipamento que vai entrar em contato, assim como também depois no balde fermentador. Quando já estiver resfriado, estiver na temperatura próxima à temperatura que está a sua água na rede da sua casa. Por exemplo, se a água está a 30 graus, nunca vai conseguir baixar mais do que 30 graus que está aqui dentro. Vai chegar muito próximo, mas não abaixo disso. Aí a gente já pode iniciar a transferência para o balde fermentador. A gente vai desligar a água, né? Vai deixar paradinho o chiller aqui dentro para não mexer mais naquelas partículas que estão decantadas no fundo. E vamos colocar o balde posicionado na frente da panela e abrir para começar a trasfega. Finalizamos então aqui o resfriamento. Agora a gente vai iniciar a trasfega da panela para o balde fermentador. Neste momento é desejado que a gente acrescente um pouco de oxigênio nesse mosto. Então a gente vai deixar cair dessa altura que está o registro no fundo do balde, que a própria queda vai já ajudar um pouco a aerar melhor o mosto, criar um pouco de oxigênio, deixar inoculado um pouco de oxigênio junto ao mosto. Isso vai ajudar o fermento a fermentar a nossa cerveja. Finalizamos a trasfega para o balde fermentador, o mosto já está todo aqui dentro. A gente vai tirar uma amostra do mosto, 100 ml aproximadamente, para medir a densidade dele, quanto de açúcar a gente conseguiu extrair dos grãos. E com essa densidade inicial, que a gente chama de OG, a gente anota e depois, fazendo um cálculo, retirando a FG, que é no final da fermentação, a gente consegue ter aproximadamente o teor alcoólico que ficou a cerveja. Essa amostra que a gente tira, a gente não devolve mais para o balde, para evitar algum tipo de contaminação, e ela depois é descartada. Aqui no densímetro, dá para ver, não sei se dá para ver na câmera, ele tem uma medição de 1000 até 1100. E ali, bem na divisa entre o líquido e o ar, está 1040, que é exatamente onde a nossa receita pedia para estar. A gente já fez a hidratação conforme as orientações que vai na apostila, já está aqui o fermento hidratado, nós vamos adicionar agora no balde e depois vamos fechar. O balde a gente precisa lacrar ele bem. E esse aqui é o airlock. Nós vamos preencher ele então com um sanitizante, no caso aqui, mas pode ser água também. É só tirar essa tampinha vermelha. Colocar aqui. Essa quantidade está boa. Podemos deixar a tampinha aqui, que ela previne que não entra nem uma mosquinha para ficar ali no líquido. Isso daqui serve para sair o CO2 durante a fermentação. O CO2 vai ser expurgado do balde e não deixa que nada retorne para dentro dele. Daí agora a gente vai levar ele para a geladeira, para deixar na temperatura que a receita pede, próximo de 19, 20 graus, depende da receita. Vai ficar lá aproximadamente por 7 dias e depois vai para a maturação.
Após finalizadas as etapas de fermentação e maturação, a gente tem que proceder com o envase da cerveja, que agora a cerveja está pronta aqui dentro do balde. A única coisa que a gente tem que fazer antes de envasar é separar a cerveja da borra. Aqui embaixo, abaixo da torneira, tem uma borra de fermento e a gente não quer levar essa borra para as garrafas. A gente então vai fazer a separação, vai tirar a cerveja daqui, vir com ela aqui para dentro da panela, vamos lavar o balde fermentador e voltar com ela da panela para o balde. Quando ela estiver aqui no balde, a gente vai inserir a solução de prime, que é aquela solução feita com a calda de açúcar, né? Água e açúcar e um pouquinho de limão. Essa solução vai ajudar novamente a refermentar e gerar o gás dentro da garrafa. Vamos iniciar a trasfega então. Vou colocar a panela posicionada embaixo do balde, vou colocar a mangueirinha na torneira, para que a hora que comece a trasfegar do balde para a panela, não é interessante que incorpore oxigênio nessa etapa. Vou colocar a panela então aqui. Com o auxílio de uma mangueirinha a gente coloca ela na torneira. Antes de iniciar a trasfega, a gente remove o airlock, que agora ele não é mais necessário. E evita que esse líquido que estava parado aqui dentro vá para dentro do balde, né? Após remover, a gente pode abrir a torneira. Como vocês viram, a gente já fez a trasfega então para a panela, vocês viram que o balde estava ali com a borra, a gente acabou de limpar ele, lavamos, esterilizamos ele novamente, né, sanitizamos com iodofor. A gente vai agora trasfegar novamente da panela para o balde, para no balde a gente inserir o prime. Agora que a gente voltou com a nossa cerveja para dentro do balde, limpinho e sanitizado, vamos colocar a solução de prime, que a gente fez no fogão, e posteriormente seguir para o invase. Após colocar, a gente mexe lentamente para não incorporar oxigênio. Agora que o nosso prime já está misturado na cerveja, chegou a hora de encher as garrafas. Para encher as garrafas a gente utiliza esse tubo de enchimento, ele acompanha nos kits. Ele tem um sensorzinho com mola e quando encosta no fundo da garrafa, o líquido é liberado. Então a gente vai deixar ele já na torneira e a torneira pode ficar aberta. Somente quando a garrafa entrar e bater aqui na ponta do sensor é que o líquido é liberado para encher a garrafa. Separamos já nossas tampinhas, sanitizamos elas, deixamos elas esterilizadas. A gente vai pegar uma, colocar aqui no gargalo da garrafa. Para rolhar, basta posicionar e fazer a força. Ó, a garrafa vai voltar junto com a rolhadora normal e vocês só destravam ela daqui. Normalmente a gente pode virar para ver se não ficou com nenhum vazamento e está fechado. A gente está usando uma garrafa de cada tamanho aqui para mostrar para vocês que o arrolhador ele funciona para diferentes tamanhos de garrafa. No caso, saindo dessa de 300, você basta tirar esse apoio, essa base que seria a garrafa, que já vai servir certinho a garrafa inglesa de 500 ml. A gente pode arrolhar com ela sem mexer na regulagem dele.
Vou fazer agora com a garrafa de 600 ml, para vocês acompanharem. Então a gente vazou 3 garrafas aqui para demonstrar para vocês. Essas garrafas a gente tem que deixar elas numa temperatura ambiente próximo de 20 graus. Normalmente em torno de 8 a 10 dias é o tempo ideal para que ela refermente novamente aqui dentro e crie o gás para a gente poder beber depois. E depois a gente volta para mostrar o resultado para vocês de como ficou a nossa cerveja. Então voltamos aqui para mostrar como é que ficou o resultado da cerveja pronta para vocês. Então, após ter passado os dias de refermentação na garrafa com o Prime, chegou a hora de experimentar ela.